meus queridos, estamos de volta. Estão animados aí, acordados? Não, ó, abre o olhinho aí, hein? Dorme não. Estamos aqui de volta para uma pequena revisão dos pontos principais que nós tocamos na aula sobre povos originários, tá? E logo depois vocês terão a oportunidade de fazer uma atividade proposta com base no conteúdo do qual nós abordamos aqui. Então, bora aqui para o quadro? Então, vamos lá. Olha só. A gente falou, né, sobre os povos originários ou latino-americanos, né? Então, aqui de início a gente mostrou essa mulher indígena, um desses povos originários, descendentes desses povos, que no Peru, ó, uma mulher aqui do Peru, né, enfrentando principalmente os riscos da Covid-19. A gente falou aqui também sobre o significado da bandeira, né? Da bandeira, voltando aqui, da bandeira Ipiala, né? Essa bandeira, né? Ipiala, onde ela possui essas cores que carregam um significado, principalmente para esses povos originários, né? Da região da Cordilheira dos Andes. E a gente viu que também não é só restrito à Bolívia, mas também no Peru, Equador, Argentina, sul do Chile. Então, ela vem carregada de significados, onde representa as cores aqui, toda a diversidade e a unidade dos povos andinos, né? Que é um sinônimo de resistência, de identidade e interculturalidade desses povos, né? A gente também viu que as regiões que compreende a Abiala, né, são regiões da qual atualmente compreende o Peru, o Equador e Bolívia, né, e também chamada da Tuansui, eita, quase que não sai, a Anahuac, né, que é a região do atual México e Guatemala, das terras Guarani, envolvendo parte da Argentina, do Paraguai, sul do Brasil e Bolívia, e também a Pindorama, chamada de Pindorama, que é o nome que os tupis designavam as terras que compreendem o nosso estado brasileiro, né? Então, a gente viu também as narrativas que são contadas acerca da colonização europeia aqui na América, né? Então, quando a gente fala dessas narrativas, a gente lembra muito das falácias das quais essas narrativas trazem esse olhar europeu e eurocêntrico da colonização, da nossa colonização, né? Então, a gente viu aqui exatamente de que a nossa colonização, ela veio com uma visão eurocêntrica, né? Os europeus acreditando que eram o centro do mundo, né? Era o centro do universo, né? Sua cultura era a única certa, superior, eles eram os civilizados, enquanto que os indígenas que aqui viviam eram os atrasados, os bárbaros, né? A cultura não foi valorizada, né? Pelo contrário, houve extermínio, houve escravidão, houve exploração, né? Também o nome dado de latino, né? Os latinos, né? Geralmente usados como um nome pejorativo, né? Como se fosse uma cultura inferior, né? Ah, seu latino, né? Você veio lá do seu país para fazer o que aqui? Né? Latino tem que trabalhar duro, tá? Tem que trabalhar na faxina, tem que trabalhar como babá, enfim, né? Então, esses nomes pejorativos, né? Designados exatamente para os povos aqui que compreende os povos dos quais eles chamaram de América, né? Que é a nossa Abiala. América Latina, que foi uma civilização, a ideia de que aqui não havia, quiseram não é esconder, mas de certa forma, ignoraram de que aqui não haviam indígenas e nem negros, né? Também a Abiala, ela surge exatamente como essa autodesignação desses povos originários como um resgate da sua identidade, né? A expressão indígena, ela também vem carregada
de uma violência simbólica, né? E isso, quando a gente fala de violência simbólica, a gente lembra muito, né, de Pierre Bourdieu, que é um autor, né, que vai tratar exatamente sobre abordar em seus estudos sobre essa questão da violência simbólica, né? Então, a violência, para ele, simbólica contra o indígena, ela procura desconsiderar a existência das diferentes culturas, né? E ele considera que os povos indígenas, eles se diferenciavam em muitos aspectos, tornando-se impraticável falar em povos indígenas de maneira genérica. Então, havia uma diversidade cultural, étnica, que não foi considerada, né? E também a gente viu que quem é o indígena que mora na cidade, ele não perde essa identidade, né? Então, os povos tradicionais, originários da Abiala, definitivamente não são todos iguais. Há uma diversidade. E lembrando-se que diferentes grupos apresentam tipos distintos de se organizar. Então, cada grupo desses, ele tem sua maneira de se organizar. E aqui a gente fecha, né? E agora a gente traz para vocês aqueles minutinhos que vocês terão para fazer a atividade, tá? E daqui a pouco a gente volta para a correção dela. Até daqui a pouco, aguardo vocês. E aí, meninos, estamos de volta. Fizeram tudo, gabaritaram aí a atividade? Então vamos ver quem acertou, hein? Eu espero que todo mundo tenha se dado bem nessa. Ou não? Tô vendo aí a turma do fundão dizendo que não. E a turma aí da frente? Ah, agora sim, todo mundo agora tá dizendo que sim, que fez a atividade. Então bora lá para a correção? Vamos lá. Aí, questão 1. Marque a alternativa que completa corretamente a frase. A biala, na língua do povo cuna, ela significa o quê? Né? Terra mãe ou terra da pátria, semente ou povo, latinos ou indígenas, terra viva ou terra em florescimento. O que vocês colocaram aí? Vamos ver quem acertou, hein? Nós vimos que significa terra viva ou terra em florescimento. Exatamente quando falamos sobre o significado da Abiala para os povos originários, né? Então, a Abiala, ele não é apenas um nome geográfico, né? Para designar o nome desse continente do qual os europeus chamaram de americano, né? Mas é também uma forma de reconhecer que a terra, ela tinha um significado e que a terra era viva, ou uma terra em florescimento. Questão 2. Antes da chegada dos invasores europeus, havia no continente uma população estimada entre 57 e 90 milhões de habitantes, que se distinguiam em vários povos diferentes. A ponte onde fica a região de Tahuantinsuyo. Onde que fica essa região que nós falamos, inclusive, aqui, né? Seria no Paraguai e Chile? Ou seria na região do Brasil? Ou será que nenhuma dessas duas, mas seria no Peru, Equador e Bolívia? Ou também não é aí, é no Peru e Bolívia apenas? Ou será que é Argentina e Paraguai? Qual vocês marcaram onde seria essa região que compreende a região de Tahuantinsuyo? Vamos lá ver qual era. A resposta certa seria qual? Aí não tá, eu acho que faltou aí, não sei, ficou faltando. A resposta certa seria exatamente, né? Seria Peru, Equador e... Ah, agora sim, agora foi. Peru, Equador e Bolívia. Questão 3. Marque a alternativa que corresponde às assertivas sobre os povos originários. Então, vocês vão ver as que estão certas aqui, tá? E depois vocês vão contar aí, eu acho que é essa, que vocês contam e dá a resposta em numeral. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Marque a alternativa que corresponde às assertivas sobre os povos originários. 1.
A Abiala, ela vem sendo usada como uma autodesignação dos povos originários do continente como contraponto à América, que era um termo utilizado pelos conquistadores europeus. Essa está certa, né? A gente viu aqui na aula que é exatamente a Abiala vem exatamente sendo usado pelos povos originários como um contraponto, né, para dizer o seguinte, aqui já haviam povos, né? Então, esse nome dado à América, por ser proveniente de Américo Vespúcio, que descobriu esse lugar, isso, de fato, é uma narrativa que nós vimos que são narrativas, né, errôneas sobre a nossa colonização, né, as invasões que aqui haviam. Então, essa primeira está certa. Segunda, a América Latina, ela foi um termo originado para designar os povos que falam o idioma oriundo do latim, certo ou errado? Então, a América Latina, ela foi um termo originado para designar os povos que falam o idioma oriundo do latim, certo, né? 3. O descobrimento ele foi um evento benéfico para os povos originários? Em nenhum momento benéfico. Portanto, essa está errada. Pelo contrário, houve extermínio, genocídio, né? Mortes, escravidão. E 4, indígenas é um termo que explica todos os povos da América Latina, né? Vamos ver aqui. Portanto, estão corretas quais as alternativas? Letra 1 e 2. Deixa eu voltar aqui. 1 e 2, certo? Então, 1 e 2, certa. E não designa, porque aqui, ó, lembrando que havia uma diversidade, tá? Uma diversidade de etnias. Portanto, não podemos dizer que todos eles eram iguais. Então, a resposta seria a letra 1 e 2 apenas as corretas. Questão 4. Os descendentes originários representam hoje 30% dos mexicanos. Heranças culturais, elas sobrevivem com força, especialmente na culinária, guacamole, pimenta vermelha, tortilhas e até o chocolate. Eles são aceitos como um orgulho da cultura mexicana. Portanto, a gente conclui o quê sobre essas heranças culturais voltadas para a culinária mexicana? A. Os povos originários com seus traços culturais fazem parte da identidade nacional, sim ou não? B. Os povos originários não participaram da construção da cultura nacional dos países? Ou C. Os povos originários só conseguem expressar sua cultura dentro de suas comunidades? Será que é isso? Ou D. Os povos originários têm perdido sua cultura quando estão em contato com os brancos? Qual a resposta? Letra A. Os povos originários, com seus traços culturais, eles fazem parte da identidade cultural. E não estamos falando só do México. Vamos colocar novamente a questão do nosso país. O Brasil também é formado principalmente na alimentação, né? Nós temos uma alimentação com herança cultural muito grande dos indígenas, né? Desses povos originários. E a última questão, vocês vão fazer de forma subjetiva, né? Os indígenas, eles perdem a sua identidade cultural ao viverem na cidade? A resposta seria não. O indígena não perde sua identidade ao morar na cidade. A identidade indígena, ela vai além do território e envolve cultura, língua, tradições e o sentimento de pertencimento comunitário. E assim, a gente finaliza a nossa aula de revisão aqui, a nossa aulinha, e aguardamos vocês nas próximas aulas. Até lá! Tchau, tchau!